Buenas, então, resolvendo esse exercício referente ao eixo rotor, a gente tem aqui, primeiro a gente analisa o nosso desenho para depois ir para o SolidWorks. Então, a gente tem aqui um eixo simétrico, ou seja, tudo que tem para um lado tem igualmente para o outro. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é que eu vou desenhar esse elemento quadrado aqui, referente ao nosso eixo, no plano direito, e depois eu vou usar o recurso de plano médio. Por quê? O plano médio é para facilitar depois eu espelhar um desses elementos para o outro lado, para não ter que repetir o processo duas vezes. Então, facilitando a modelagem do nosso elemento. Então, indo para o SolidWorks, novo, peça. Então, abrindo o Sketch, abro Sketch, esboço, plano direito. Daí, cliquei no plano direito, a vista já fica normal para nós. Então, recurso retângulo de ponto central, vou criar um retângulo de ponto central aqui. Qual que é o diâmetro, a dimensão dele? 31,8. Dimensão inteligente, 31,8. Eu vou dizer que aqui também é 31,8. 31,8. Para não precisar dar essa cota aqui de novo, eu poderia ter, antes de dimensionado ela, ó, 31,8, a primeira que eu dimensionei. E eu poderia dizer que essa linha, cliquei nessa linha, segurei o Ctrl, cliquei nessa linha, são iguais. Daí eu não preciso dar aquela dimensão de 31,8. Então, depois que eu deixei o esboço totalmente definido, recursos, extrusão, olhar o desenho, essa extrusão é 1000. Então, em vez de 10 aqui, 1000. Só que, o que eu noto aqui? Toda a minha extrusão, ela foi para frente do plano direito. E como eu falei lá no início, eu quero dizer direção 1, aqui está blind, que é cego. Eu vou para mid plane, que é plano médio. Então, o meu esboço vai ficar no plano médio da minha extrusão, ou seja, bem no centro, 500 mm para um lado, 500 para o outro. Dei um OK. Dei um OK. Agora eu vou fazer a segunda parte do nosso desenho. Eu vou fazer esse elemento aqui, ó. O que é esse elemento aqui? É um círculo de comprimento 3 milímetros, distante 8 milímetros de uma das faces do nosso quadrado. Então, indo para o SolidWorks, eu vou criar o meu esboço aqui. Então, Sketch lá em cima, selecionar o plano. Vou selecionar esse plano porque é o que eu quero normal para mim. Espaço ou Ctrl 8. Ó, dei um Ctrl 8, ele sumiu. Eu vou tirar o zoom. Eu vou puxar o zoom de volta lá. Ou, tá, pode ser assim. Então, círculo, dimensão inteligente não, comando círculo. E daí, a informação que eu tenho, ó, o círculo já está posicionado na nossa origem e nossa origem não mexe. Só o que está variando agora é a dimensão desse círculo aqui. E qual que é a dimensão desse círculo? A gente tem, para definir ele, essa cota T8 aqui, que é a distância da circunferência até a face. Então, da circunferência até a face a gente tem 8. Ah, mas eu vou clicar aqui, ele vai puxar o meu diâmetro. Se eu segurar o Shift do meu mouse e selecionar a aresta, eu vou conseguir a menor distância, que é da circunferência até a aresta. Então aqui eu digo que é 8. 8, totalmente definido. Eu vou fazer uma extrusão com 3 milímetros, porque o meu desenho indica uma extrusão de 3 milímetros aqui. Então, recurso, extrusão, 3 milímetros. Ó, direção 1, 3 milímetros. Dei um OK. Seguro o scroll. Mexo ali. Eu tenho uma extrusão de 3 milímetros. Eu vou diminuir essa extrusão de 1000 aqui para facilitar o entendimento. Então, ó, em vez de 1000, eu vou botar, sei lá, 100 milímetros. Dei um OK, Ctrl 7, só para facilitar.
Então, depois que eu fiz isso, eu vou fazer esse comando de rosca aqui. Eu vou usar para fazer essa rosca o recurso de assistente de furação usando o comando rosca. Então, eu vou fazer aqui um cilindro de raio 24, porque 24 é um M24, e depois eu vou usar o meu comando rosca. Então, indo para o SolidWorks, aqui eu vou criar um cilindro de raio 24. Então, da mesma forma que a gente criou, eu vou vir aqui e vou selecionar círculo na origem, diâmetro 24, totalmente definido. Isso aqui a gente está usando o método do bolo, que é o método de um dos vídeos que eu gravei aí. Daí eu acho que talvez olhar aquele vídeo facilite também para entender como que eu estou fazendo assim face a face. Então, criei essa sketch nessa face aqui. Eu vou ver qual que é a espessura. Então, 37. Então, extrusão de 37 milímetros. Dei um OK. Aí, ó. Então a gente tem o recurso da nossa rosca aí. Daí depois que a gente fez isso, falta fazer... Antes de fazer a rosca, eu vou fazer esse chanfro de 45 graus aqui. Então, fazendo chanfro de 45, fillet, chanfro, seleciono aqui, 45. Ah, mas e como é que eu vou definir aquele raio que está definido aqui como 15? Vou fazer uma conta aí. Se aqui tem 24, o raio é 12. E o raio de dentro ali é 7,5. Então 12 menos 7,5, a distância do meu chanfro aqui, ó, o outro parâmetro do meu chanfro é 4,5. 4,5 a 45 graus. Então, dei um OK aqui. Se eu clicar nessa aresta aqui, ó, eu vou ver que o meu diâmetro é 15, que é o que o meu desenho está fornecendo lá. Então, o meu chanfro de 45 eu fiz da forma que o exercício está pedindo. Então, depois que a gente tem isso, só vai faltar fazer a rosca. Então, para fazer a rosca, recurso de furação, vamos aqui em rosca. OK. E daí, local da localização. Não é aqui, é nessa rosca aqui, ó. Nessa circunferência. Daí ele já me dá uma pré-visualização ali do que eu quero. Só que a gente tem que ver M24 com passo 3. Então a gente arrasta lá para baixo. Aqui, ó, tamanho. Daí nós vamos lá e vamos procurar o M24 com passo 3. Vai dar uma carregada aqui. Já me deu uma pré-visualização diferente. Daí, condição final. Aqui, ó. Condição final. Eu quero que ela tenha... Eu posso selecionar cega, revoluções ou até a seleção. Eu vou selecionar até a seleção aqui. Daí eu seleciono essa aresta, que dela entende que a minha rosca tem que vir até essa aresta aqui. E, além disso, eu vou dar aqui na localização da rosca, eu vou criar um offset aqui, ó. E vou botar, sei lá, pode ser 10 e vou inverter. Por que eu vou fazer isso? Para que ele corte até um pouco mais para fora, porque se ele cortar até aqui, a gente não vai ter o famoso convite da rosca. Então eu vou criar um offset e vou distanciá-la 10 milímetros para fora para fazer esse convite aí. Então depois que a gente deixou ele totalmente definido, a gente dá um OK. E ele cortou do jeito que está lá no exercício. Daí depois, tendo feito isso, eu vou pegar e vou fazer o mesmo do outro lado? Não. Ctrl 7
eu vou selecionar tudo o que eu quero espelhar para o outro lado, que é, ó, essa aqui é a nossa árvore de trabalho, né? Então tudo que a gente fez até agora, ela fica registrada aqui. Então o primeiro recurso que a gente fez, ele tá aqui com esse esboço, e daí depois a gente vai clicar aqui, ó. O que eu quero espelhar para o outro lado é tudo que eu fiz daqui até o final dessa rosca. Então eu clico, seleciono esse, segurando Ctrl eu clico os outros elementos, ó. Então tudo que eu fiz ele está selecionado. E eu vou vir aqui em recursos e eu vou vir em espelhar. Assim como tem o espelhar lá no Sketch, espelhar entidades, aqui nos recursos 3D também tem o espelhar. Então eu selecionei o espelhar e daí, ó, abri os parâmetros aqui, espelho, qual que é a face do meu espelho. Então vou ter que selecionar uma face. Daí lembra que eu selecionei lá no início, eu criei isso aqui no plano médio? Então o meu plano direito é o meu plano médio. Se eu selecionar aqui, selecionei o plano direito clicando na setinha lá, ó, e eu adiciono essa geometria, esse elemento aqui e dou um OK, tudo que eu fiz vai ser espelhado para o outro lado. E aí tá pronto o nosso exercício. A única diferença do nosso exercício é que eu fiz aquilo ali com uma espessura menor, uma, um comprimento menor para ficar mais visível para nós. Mas eu poderia aumentar para os 1000 para ficar coerente com o nosso exercício. Então, editar, em vez de 100, eu coloco 1000. Ctrl 7 e é isso daí. Feito. Qualquer coisa é só me perguntar.